Bom, gente, agora eu quero dar para vocês uma definição que a gente vai precisar para ver as propriedades dos radicais. Da mesma maneira que nós vimos as propriedades das potências, nós vamos ver as propriedades dos radicais, que para nós elas serão umas ferramentas de extrema importância para resolver cálculos com radicais. E aí eu quero começar partindo de um exemplo, ou alguns exemplos sobre potência, partindo de potência, como a gente tem feito, né? E chegar na raiz. E aí, eu creio que a maioria de vocês deve lembrar que quando a gente trabalha com potências, nós vimos aquela propriedade potência de potência, não é isso? Quando eu tenho uma potência em um expoente elevado a outra potência. Nós vimos lá pela propriedade das potências que quando eu tenho uma situação dessa, é só eu repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, isso dá 6. Se eu quisesse transformar isso aqui para a raiz, como é que ficaria? Nós vimos que a raiz, que a potenciação e a radiciação são operações inversas. O que nós temos aqui? Nós temos isso aqui é a base, aqui é o expoente, e aqui é a potência. Ora, pessoal, se eu tenho esses três termos da potenciação, eu posso converter, transformar isso aí em uma raiz, em uma radiciação. Basta lembrar da definição que nós vimos agora há pouco. O que é o processo inverso dessa potenciação aqui? O processo inverso é eu pegar e calcular raiz o quê? Raiz quadrada, né? Da potência, que vai me dar essa base, 5 elevado a 3. Agora observe uma coisa, foque somente agora no expoente, o expoente 3. Dê um zoom aqui nesse expoente 3. Observe que esse expoente 3, nessa expressão que eu acabei de fazer, ele nada mais é do que a base 5 elevado a 6, que é o meu expoente da base, da potência que eu tinha, né? Dividido por 2. Então, ó, o 6, ele é, na verdade, resultado, o 3 ele é resultado dessa divisão de 6 por 2. Observe aqui o seguinte, eu saí de um expoente que era inteiro para fracionário. Essa é uma das garantias da nossa definição de potência com expoente fracionário. Ok? O que você sabe sobre números fracionários? Isso aqui é chamado de número racional, tá certo? É um número racional. Aqui é um número inteiro, o número natural. Então a gente vai definir potência quando o expoente for um número racional, ou seja, um número fracionário. Eu vou dar mais outro exemplo, para você poder captar a mensagem do mestre. Vamos lá. Então, eu vou pegar um outro exemplo. Eu vou pegar 7 elevado a 3. Eu quero uma potência de uma potência. Vou botar 2 de novo, tá? Vou só mudar a base. Então, pelas regrinhas lá das potências, nós vimos que a potência de uma potência, ela é repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2,
6. Isso não altera, minha gente, a definição de potência, que eu continuo tendo a base. Aqui eu tenho o expoente. E aqui eu tenho a potência. Certo? Se eu tenho esses três elementos da potenciação, eu posso converter, ou seja, transformar, encontrar a inversa dessa operação. Qual é a inversa dessa operação? Qual é a inversa da potenciação? Ora, é a raiz quadrada da minha potência, que dá a minha base, 7 elevado a 3. Então, gente, perceba, mais uma vez, que o meu expoente 3, ele é um resultado direto, certo? Repetir aqui a base, ele é um resultado direto do quociente entre esse expoente do radicando e o índice. Então, posso escrever isso dessa maneira. Com isso, meu povo, eu posso ter a seguinte conclusão: que quando eu tiver uma potência com expoente fracionário, eu posso convertê-la ou escrevê-la como uma raiz, certo? Dessa seguinte maneira. Esse aí é o alvo da nossa aula de agora, tá bom? Então nós vamos definir uma potência com expoente fracionário dessa maneira. Antes de generalizar, mais outro exemplo, só para vocês poderem captar a mensagem do velho, tá? Do mestre. Então vamos lá. Eu tenho agora, vou pegar aqui 10. 10 elevado a... vou colocar aqui 2 e elevado a 5. Então, usando a propriedade potência de potência, vai ficar 10 elevado a 5 vezes 10, né? Escrevendo isso aí em forma de raiz, é só eu procurar os meus termos. Quem são os termos aqui? A minha base é tudo que está no parêntese. Meu expoente é o que está fora. E aqui está a minha potência, tudo que vem depois dessa igualdade. Como é que eu transformo isso aí para raiz? Vai ficar assim, ó. Raiz quinta da minha potência, 10 elevado a 10, é a minha base, 10 elevado a 2. E aí eu quero que vocês percebam que o 2, ele é um resultado direto do quociente entre o meu expoente do radicando e o meu índice. Então é por isso que dá esse resultado aí, ó. Certo? Então é daí, pessoal, que a gente vai tirar a seguinte definição, ó. Que a potência de expoente fracionário, ela pode ser convertida ou transformada em uma raiz desse tipo. Ok, pessoal? Então essa daí é a nossa definição que eu quero chegar. Agora eu vou generalizar isso aqui com algumas condições, tá bom? Eu vou passar para uma outra folha aqui para ficar melhor. Então, vou dar as condições para a gente poder fazer essa definição com mais rigor matemático, tá? Considerem o A sendo um número real positivo, certo, gente? Considere ainda a fração m sobre n um número racional, ok?
tal maneira que o nosso m seja um número inteiro e o nosso n seja um número natural, de preferência não nulo, porque no denominador não pode ser 0 nunca, certo? Dadas essas condições, a gente vai definir a potência A elevado ao expoente m sobre n como sendo a raiz enésima da base A elevado ao expoente m. Essa aí é a nossa definição de potência com expoente racional, que a gente vai estar usando para fundamentar as propriedades dos radicais. Eu quero que vocês aprendam essa definição, porque a gente vai usar muito ela, tá bom? Aí uma dica para memorização. Ó, aqui está a base elevado ao expoente fracionário. Aí para você não confundir, é só lembrar, ó, o n ele está debaixo do traço da fração e o m está em cima. Então imagine como se o n estivesse na sombra e o m estivesse no sol. Imagine que aqui tivesse aqui um sol, tivesse um solzinho aí, e aí quem está na parte de cima vai pegar sol. Aqui está o solzinho aqui, ó. E aí quem é que está no sol? O m. Quem é que está na sombra? O n. Aí na hora que eu transformar, que eu inverter o processo, vai inverter a posição de cada um. Ó. Quem está na sombra, que é o n, vai para o sol. E quem está no sol, vai para a sombra. Dessa maneira, você memoriza o processo de transformar uma potência em raízes quando o expoente for um número fracionário. Ok? Vamos ver agora alguns exemplos de aplicação disso aí. Então imagine aqui que eu tenho o seguinte exemplo aqui, ó. Como é que eu transformo isso aí para raiz? Então é só eu escrever aqui, ó. O 2 está na sombra, fica no sol, e o 2, que é a base, vai ficar elevado ao expoente. Simplificando isso aí, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 3, que é 8. Outro exemplo. Se eu tiver 5 elevado a 1 a 3 quartos, uma potência com expoente fracionário, convertendo para raiz, vai ficar raiz quarta de 5 elevado a 3. O 4 estava na sombra, foi para o sol, o 3 estava no sol, foi para a sombra. A base foi lá para o radical. Radicando. E aí, isso aqui é a mesma coisa que ser raiz quarta de 125. Outro exemplo, se eu tiver 10 elevado a 25 sobre 34. Olha aí, vou exagerar. Transformando isso aqui para raiz, vai ficar raiz 34ª de 10 elevado a 25. Eu não sou doido de fazer isso aqui, que eu não sou menino do buchão, né? E por último, eu vou generalizar. Se eu tiver x elevado a m sobre n, isso aqui vai ficar raiz enésima de x elevado a n. Ok? Essa aí é a nossa definição.